Graça e paz, povo abençoado, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o pastor Jessé, com muita alegria nós temos compartilhado um pouco a respeito de Deus, a palavra de Deus, e de hoje um vídeo para lá de edificante para sua vida com ele, pastor Jacó Melo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Jessé, que alegria estar junto aqui com vocês, é uma honra para mim, um privilégio, me sinto muito honrado de estar aqui junto. Muito bom, mas antes necessariamente de entrarmos no papo, eu quero pedir que você se inscreva no canal, aí deixa teu like e compartilha esse vídeo que com certeza ele tem a capacidade de abençoar uma porrada de gente por aí, né não, Jacó? É sim, é só ficar ligado no podcast aí, na live do pastor Jessé, que você vai ter conteúdo aí extraordinário, com certeza. Bênção de Deus. Me diz uma coisa, está preparado para um bate-papo aí sem roteiros? A gente tem que estar, né, pastor? Senão, não vai dar certo, né? Tem que estar, vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda aí pra gente estar compartilhando. Legal. O papo hoje ele se resume a muitos assuntos, sobretudo aqueles assuntos de liderança para a juventude, mas também contar um pouquinho do testemunho pessoal de Jacó, como Jacó conheceu a Cristo. Isso sempre edifica a vida das pessoas e conversar sobre muitas coisas que discernem do reino. Tá pronto mesmo? Vamos lá, então. Então bora começar com quem é o Jacó e fala para nós aí quem é o Jacó Melo sem ser pastor aí. Bom, o Jacó Melo é um cara muito tranquilo, um cara que é muito brincalhão, um cara que gosta de sorrir bastante, é um cara que gosta de viver, né, a vida na sua plenitude, na forma mais perfeita que a vida é, na verdade, né? Eu gosto de aproveitar o lado bom da vida e sou um cara muito tranquilo. Eu acho que se eu posso definir, resumir em poucas palavras, sou um cara muito tranquilo mesmo. Quantos anos Jacó tem? Casado, filho, como é que é? Idade, eu tenho 33 anos, pastor Jessé, estou casado há 5 anos, né, com a Tayane Barbosa Cunha de Melo, minha esposa, minha princesa, amo demais aquela mulher, estamos 5 anos juntos, já temos um fruto do nosso relacionamento, pequeno Arthur, de 3 aninhos de idade, é uma graça, meu filho. Bênção. Então Jacó de profissão antes de ministério, assim, Jacó vem de quê? Trabalhou? Bom, eu aprendi a mexer com esquadrias de ferro, né? Solda, essas coisas aí. Eu tenho um pouquinho de habilidade para trabalhar com Andou com Arno por aí, né? Com certeza. O pastor Arno foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro emprego que eu tive assim nessa área e, na verdade, aprendi a soldar com ele, né? Ele me ensinou aí as técnicas. Pastor Arno, para quem não sabe, é pastor na Igreja de Deus, hoje está em Barra do Sul, em Santa Catarina, e aonde ele passou, ele deixou uns profissionais, né? Aí na área de galpão, de mexer com ferro, solda, essas coisas todas. Ele é muito bom no que faz. E aí, pastor Jacó nasceu, se criou num lar cristão? Como é essa dinâmica na vida do Jacó, hein? Sim, quando eu me entendo como gente, os meus pais já me conduziram para a igreja, então eu posso dizer que nasci no berço cristão, né, no lar cristão, e desde pequeno, então eu congrego desde pequeno. Mas eu gosto de falar que aos 13 anos de idade foi quando eu tomei minha decisão de fé. Entreguei minha vida para Jesus, né? Entendi o propósito de você confessar Jesus como seu Salvador. Não é aquele ditado de que nasce no berço cristão é cristão. Não, precisa tomar uma decisão. E eu fiz essa decisão aos 13 anos de idade. Decisão de aceitar a Jesus, foi só aceitar Jesus ou já compreendeu a questão de que Jacó seria um pastor um dia? Não, eu na verdade só vi a necessidade de entregar minha vida para Jesus, né? A partir daquele dia eu entendi que eu precisava me aprofundar mais, eu precisava servir mais. Eu gosto de dizer que aos 13 anos de idade foi quando eu comecei a me dedicar mais no reino do Senhor Jesus, foi quando começou a surgir dons e talentos na minha vida, para servir melhor, né, no reino do Senhor Jesus. Nessa mesma idade eu comecei a aprender a tocar violão, né, e comecei a servir na igreja também. Esse lado músico do Jacó é aflorado, é bom? Na habilidade nem tanto, né? Mas no ouvido eu gosto de apreciar coisa boa, né? Aquilo que é bom. Então eu posso dizer que nos ouvidos eu posso identificar uma coisa que é boa, né? Mas já serviu bastante nas igrejas com música? Sim, inclusive na igreja onde eu sou filho na fé, que eu nasci praticamente, né? Que foi na Igreja de Deus em Aveiro, aqui mesmo no Pará, entre Itaituba e Santarém. Lá eu servi muitos anos sozinho, tocando como levita, né? Na verdade, teve os meus primos que tocavam na igreja antes e irmãos meus chegaram a tocar e era teclado na época, eu lembro, e depois
que teve uma problemática com o teclado da igreja, eu me inspirei a tocar violão. Na verdade, no dia que eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, naquele dia, eu recebi um presente que foi um violão. E a partir dali eu comecei a me dedicar. E quando houve essa problemática, eu comecei, então, um aperfeiçoamento na prática, né? Para mim, estava bom demais, mas para quem ouvia, não estava um som perfeito, não. Quase sempre é assim, né? Tem essa dinâmica de a gente, condição de pastor, servir em muitas áreas, né? Sim. Então, Jacó, como pastor, serve em várias áreas, uma delas a música. Mas o que mais agrada, assim, qual é a área ministerial assim, que mais agrada no serviço do Jacó? Hoje já incluso dentro do Ministério de Juventude eu descobri uma paixão que nem eu mesmo imaginava que eu poderia ter com o trabalho com a juventude, né? Hoje eu estou amando, eu posso dizer que aproveitando esse momento desse desafio que foi lançado para mim, eu estou amando esse trabalho com a juventude. Muito bom, muito bom. Quanto tempo já está trabalhando junto à juventude? Pastor Jessé, são 3 anos praticamente, né? 2020, são 3 anos. Todo cristão ele tem um testemunho, assim, Jacó tem um testemunho a contar daqueles que impactam as pessoas, ou você é que nem eu, assim, não tem aquele testemunho? Bom, eu tenho um testemunho quando a plateia ela é gente nascida e criada na igreja, mas aquele testemunho de vida, de que foi da bebedeira, não sei o que, Jacó tem esse tipo de testemunho de vida? Se tivesse um testemunho a nos contar, qual seria? Não, eu não tive essa experiência de ter uma vida de bebedice, essas coisas assim. Na verdade, tem algumas histórias, né? Eu tinha curiosidade de saber o que era o gosto do fumo, da bebida. Experimentei, mas nenhuma delas me agradou. Uma vez que eu experimentei fumo, eu foi bêbado com aquele cigarro, né? Com aquela fumaça, aquela coisa toda. Eu fiquei ruim. Eu disse, não, isso não é para mim. E a bebida também não foi diferente. Eu acho que a primeira bebida alcoólica que eu fui tentar tomar foi o vinho, e ser alcoolizado, né? Fui tentar tomar e também não foi uma experiência boa e larguei de mão, né? Mas com relação a isso, a única experiência que eu posso dizer que eu tive de ruim foi uma vez que eu me desviei. Conta pra gente aí como é que foi essa nessa história. vez que eu me desviei, eu disse, poxa, eu ouvi os meus amigos do mundo falar, não, aqui quer ser feliz e tal, tudo, vida feliz é assim mesmo, e essas situações, né, de ser livre, e eu me deixei, no caso, me levar por essas conversas, e o que aconteceu, pastor? Eu me desviei, né, eu deixei de congregar, começou assim. Eu não fui para o culto hoje, aí no próximo domingo eu também deixei de ir, e foi quando pensei que não estava mais indo para a igreja. Então eu me senti como um desviado, então eu achei que eu tinha o direito de fazer as coisas que estavam acontecendo no mundo. E numa dessas experiências, o que acontece? Os meus colegas me convidaram para ir numa festa, eu fui. Quando chegou lá, aquela amizade toda que me acolheu, me atraiu com muitas promessas, não foi a verdade. Né? Porque quando eu cheguei lá, primeiro, eu não sabia dançar, eu não bebia, não fazia nada do que eles faziam. E quando eu cheguei nessa festa junto com eles, cada um sumiu para um lado e eu fiquei só. E eu tentava ir para perto de um, dizendo, não, sai daí que eu estou aqui tentando arrumar uma namorada e tal, não pode ficar perto de mim não. E eu fiquei rodado na situação, entendeu? Aí eu digo, quer saber, naquele momento eu pude entender que eu não nasci para aquela vida, que eu não nasci para pertencer àquele sistema, aquele estilo de vida. E eu disse, vou voltar para a casa do pai. Então ali eu pude entender que na casa do pai eu tinha mais importância, que eu tinha pessoas que poderiam de fato me dar atenção. E foi quando eu tomei a decisão e voltei para a casa do pai. E desde lá nunca mais. Quantos anos Jacó tinha nesse período aí? Eu entreguei minha vida com uns 13 anos, era mais ou menos uns 16 anos de idade. Bem novo, né? Bem novo. Bem novo. E esse intervalo de tempo, de desviado aí, ficou quanto tempo? Eu acho que não deu um ano. Deu nem um ano. É parecido com minha experiência, não deu nem um ano. Deu nem um ano. Nem para desviar prestar, hein? É a concepção que eu tenho, nem para ser do mundo eu presto. Não, a gente serve para o reino. Brincadeira, verdade. A gente serve para o reino. Escolhido, né? Eu tenho um testemunho bem semelhante, né? Tentei, com todas as minhas forças, ser vida louca, mas não deu muito certo, não. E nesse tempo aí de desviado aí, esse testemunho que você tem a contar, que lições você aprendeu aí, além de que não serve para o mundo?
Primeiro, não tem nada que ele te ofereça para a tua vida ser uma vida bem-sucedida. Segundo, que eu entendi que essa vida ela não te traz um equilíbrio, né, familiar. Como que eu posso falar em equilíbrio familiar? Uma vida familiar bem-sucedida. Né? Então, eu aprendi que viver esse tipo de vida aí não traz sucesso. Não traz sucesso, não traz paz. Não traz, como que eu posso falar, uma definição mais resumida aqui. Vida de relacionamento familiar, ela não é muito interessante, pastor Jessé. Porque eu entendi que nesse espaço de tempo, eu não vivia as melhores experiências dentro de casa com os meus pais. Eu não vivia as melhores experiências dentro de casa com os meus pais e irmãos. Nesse intervalo de tempo que você ficou desviado, a questão familiar não foi... Não foi legal. Porque lá o mundo ele me ensinou muito a ser desrespeitoso. Né? Sua família é cristã, no caso? Sim, a minha família é cristã. Eu imagino. Qual o pai, qual a mãe que cresceu com pai e mãe? Com pai e mãe. Uma coisa que eu quero ressaltar é que os meus pais, eles nunca diante disso, nunca deixaram de falar comigo com relação a isso. Sempre me deram os bons conselhos. Mas a rebeldia, eu posso dizer assim, né, a desobediência de não querer ouvir, achar que eu era o dono da verdade, me conduzia para caminhos que não seria muito interessante. E eles decidiram se calar. E uma das coisas que eu achei interessante foi eles orarem por minha vida, não por minha vida, como a vida dos meus irmãos, né? E isso marcou muito. E eu lembro o dia que eu me reconciliei. Né? Minha mãe, eu achava tão bonito, minha mãe se arrumava junto com os outros meus irmãos e iam para a igreja. Iam felizes e voltavam mais felizes ainda. E eu ficava naquela solidão ali em casa. Triste às vezes, porque não ia para outro lugar. E aquilo me machucava, me corroía por dentro, né? E eu dizia, cara, o que está acontecendo? Enquanto eles estão felizes, eu estou aqui me sentindo infeliz. E aí eu lembro do dia que eu estava esperando ela me convidar, porque ela me convidava e eu dizia que não ia. Ela também deixou de me convidar. Sim. Então, a forma de como eles saíam felizes, né? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, era tão notável na vida deles. E quando eles voltavam também, era tão notável a forma de como eles eram preenchidos. Eu disse, cara, eu preciso disso novamente. Se a minha mãe me convidar hoje, eu retorno. Eu retorno. Sim. E aí foi quando ela se arrumou, mais ou menos juntamente com toda a família. E aí já ia e eu não estava pronto. Eu digo assim, ela não vai me convidar. Ela disse, meu filho, você vai para a igreja, tantos convites que eu fiz, você disse que não queria ir mais. Eu digo, não, mas agora eu quero ir. Ela falou, então pronto, vai tomar um banho. Eu falei, só tomar um banho. Eu fui para tomar um banho. Quando eu saí do banho, já estava a roupa tudo passadinha, só para me trocar. E foi o dia que eu retornei. Isso, o Jacó sempre foi da Igreja de Deus? Isso é aqui em Aveiro? Em Aveiro, sempre fui da... Você nasceu e se criou em Aveiro? Sempre. Sempre fui de lá, nasci lá, me criei lá, mas hoje eu não estou mais lá. Sim. Aveiro, para quem não conhece, Aveiro é um município. É município, Aveiro? É município. Município do Pará, né? Quantos habitantes? Você sabe quantos habitantes hoje tem Aveiro? Tem ideia? No município todo eu não tenho ideia, pastor Jessé. Não tenho, mas a cidade eu acho que deve ter a base de uns 2.500 a 3.000. Não é tão grande, né? Não é tão grande. É Beira Rio? Beira Rio. Rio Tapajós. A margem do Rio Tapajós. É um lugar muito pacato, muito querido, muito tranquilo mesmo. Sim. E lá você nasceu e se criou na igreja de Deus mesmo? Na igreja de Deus. Seus pais sempre foram da igreja de Deus? Sim. Ok, muito bom. E hoje Jacó é pastor. E quando é que foi que Jacó entendeu o chamado aí? Como foi essa experiência para Jacó virar pastor aí? Essa experiência é um pouco engraçada, né? Porque quando eu estive ainda por Aveiro, né? Aveiro é um lugar que passou muitos seminaristas por lá, em período de estágios, né? Nesse período que eles têm, um período das aulas, de receber conteúdo, de se aperfeiçoar, mas eles também têm esse período de prática, né? Que fala meio que um período de estágio probatório. E passaram-se, então, muitos seminaristas por lá. Sim. Incrível que todos eles que passaram por lá puderam olhar para mim e lançar uma palavra, né?
sobre a importância de se dedicar no reino e quem sabe pensar no seminário, quem sabe até mesmo a vida pastoral, e eu nunca quis, na época, assim, dar muita ênfase, dizer, rapaz, para mim já tá bom demais, eu sirvo, eu toco na igreja, então isso aqui já tá bom demais, não quero mais além do que isso, né? Mas, por outro lado, Gessé, a minha vida ela foi tendo uma mudança. Por quê? Porque conforme o tempo passava, a minha dedicação no reino, eu fui sentindo mais o amor, o apego e o cuidado pela obra. E isso começou a mudar, então, a minha vida espiritual, meu conceito, né? A minha mente com relação a isso. E comecei a me olhar dentro de profissões. E dentro dessas profissões eu não conseguia enxergar um Jacó bem-sucedido. Sim. É incrível, falando de mim com relação a isso, mas eu sentia vontade, sim, de estudar, de me formar numa faculdade, como qualquer outro jovem, né, sonhador. Eu também tive vontade de me formar em alguma coisa que pudesse ser minha profissão, sustentar a minha vida, da minha esposa, meu filho, família, enfim. Mas dentro do meu coração tinha algo que não permitia com que eu fizesse isso. Parecia que estava já certo, né? Eu via as realizações da vida dos meus amigos e para mim não funcionava. Eu digo, meu Deus, será que eu nasci mesmo para ser, como diz assim, azarado? Porque dá certo para todo mundo, para mim não dá certo. Esse eu tive o primeiro choque logo de início. Mas depois eu fiquei pensativo, as portas começaram a se abrir, tive a oportunidade de sair do Pará, né? Eu sou grato a Deus pela vida de uma família que eu tive o privilégio de passar a base de uns 3 meses mais ou menos com eles em Manaus, onde conheci o Ricardo. Ricardo hoje está em Portugal, né? Ricardo é um amigão mesmo, um rapaz de Deus, cheio de Deus, ele com toda a sua família. Conheci os seus pais. E lá, nesse dia que eu estava por lá, o meu pai não queria que eu voltasse mais. Lá eles me ofereceram a oportunidade de estudar. O sonho de qualquer jovem, né? De se formar numa faculdade. Eles me ofereceram, portanto, uma bolsa de estudo. Em Manaus. E me levaram em 5 melhores faculdades de Manaus e pediram para que eu escolhesse uma, né? O seu Ricardo me levou e disse, meu filho, qual dessas escolas você gostaria de estudar? Nós vamos dar uma bolsa para você. E aí, naquele dia, eu pedi um intervalo de uma semana, e dentro desse intervalo de uma semana, Jessé, eu me dediquei em jejum e oração, porque aquilo era o que eu queria. Foi uma porta que se abriu, e depois de uma semana eu orando, eu senti Deus falando comigo nitidamente, meu filho, esse aqui é o teu sonho, e eu quero te dizer que eu realizo quando eu quiser e na hora que eu quiser. Não existe nada impossível para mim. Mas a minha vontade, aonde que está no teu coração? Então isso ali foi um baque para mim. Eu digo, cara, as pessoas nem me conhecem direito. Se não é a mão de Deus, é o que então? Entende, pastor Jessé? Aí ali eu tive noção de que eu digo, não, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer, eu vou me dedicar nas coisas do Senhor. A partir de hoje, meu foco vai ser esse. Mudei e com muito carinho eu agradeci a família e dispensei a oportunidade, né? E disse, a partir de hoje eu vou me dedicar para as coisas do Senhor. E eu voltei para o Pará. E do Pará eu enganjei, então, num seminário no ITBT Norte aqui, né? Na região norte do Você Brasil. Fez o presencial? Eu fiz aqui, um modelo EAD, que ao mesmo tempo estava no presencial, ao mesmo tempo fora, né? Onde eu podia trabalhar e tudo. Eu acho que é o modelo do Sul hoje, né? Você tem a oportunidade de ter um emprego fora e se dedicar na aula. Só que aqui era 2 vezes na semana, né? Eu não sei como é que é lá hoje. Se é todos os dias. Todos os dias. Aí foi assim, então aí eu me dediquei no seminário, mas ainda assim, com relação ao pastoreio, eu ainda não sentia segurança e nem me via como pastor. Né? Tanto que os professores diziam, quem aqui quer ser pastor? Geralmente nas salas se pergunta, né? Quem é o mesmo ministério. Eu não levantava a mão, eu dizia, eu não quero. E quando eu estava finalizando o ano, e muitos pastores sentaram comigo e disseram, mas por que você não quer? Eu digo, porque eu estou aqui em obediência a um chamado de Deus. Se Ele me quer como um pastor, Ele vai me tornar um pastor. Né? Se for para eu ter conhecimento e servir numa igreja, então eu vou ter conhecimento e servir melhor numa igreja. E resultado com isso tudo que hoje eu pastoreio, né? Ele quis, né?
Então, depois que eu fui enviado para o pastoreio, uma das orações que eu fiz muito é que Deus colocasse no meu coração um amor mesmo por almas, por vidas, de uma forma como nunca antes, de um jeito que só o pastor entende como é que é, né? E isso o Senhor ele fez num processo, né? E hoje eu posso dizer que sou apaixonado por vidas. Que bom, que bom. E quanto tempo já Jacó hoje é pastor já? Pela associação, pastor Jessé, eu acredito que estou com uns 4 ou 5 anos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, E nesse período de tempo, passou por quais igrejas? Eu, entre pastor titular, pastor auxiliar? Depois que eu saí do seminário, depois da formatura, na verdade eu já servia na Igreja de Deus Campo Belo, né, que foi um projeto aí que, na verdade, a Igreja de Deus Campo Belo, ela surgiu desde o pastor Flávio, quando começou um trabalho lá com os irmãos na Vila da Recon, aqui em Itaituba. Sim. Nem se cogitava ainda num loteamento ali. E depois houve o loteamento do Campo Belo, e o trabalho continuava, o pastor continuou ainda há algum tempo, e depois ele chamou uma equipe do seminário para lá, onde o pastor Thomas, né, foi responsável pela equipe, e foram para lá. E ele montou essa equipe e me chamou para fazer parte dessa equipe. E dentro dessa equipe, entre eles conversaram e fizeram uma proposta para que eu fosse pastor aprendiz, né, daquele lugar ali. Então, eu, com muito medo, conversando ali, eu disse, rapaz, você quer me abandonar aqui, esse negócio não vai dar certo. E puderam me explicar, não, nós estaremos, mas você é o pastor aprendiz por conta de que é um aluno do ITBT, né? Sim. E aí eu aceitei o desafio de estar junto, eles oraram por mim, inclusive nessa ocasião o pastor Pureza fez essa oração, e nós estivemos juntos lá durante esse tempo, e depois cada um foi recebendo chamado para lugares diferentes, ministérios diferentes, e eu fiquei na equipe junto com o pastor Thomas, né? E um certo tempo o pastor Thomas também se desloca novamente para os Estados Unidos, a missão leva ele de volta, e eu fiquei ainda servindo como pastor aprendiz da Igreja de Deus em Campo Belo, né? Já existia a igreja. E depois desse servir, me formei, recebi uma carta dos irmãos, e a associação então me consagrou na Campo Belo em 2018. Pude estar sendo consagrado a pastor pela associação. E servi lá durante 1 ano e meio praticamente na Campo Belo, né, como pastor titular. E depois nós entendemos que foi o tempo que Deus permitiu que ficássemos ali e anunciamos que estaremos de saída. Nesse anúncio nós tivemos outros convites, né, muito especiais de algumas igrejas, e a Central também nessa ocasião lançou um convite para nós, né? E nessa época nós vemos todas as possibilidades e nós não estávamos certos de que vínhamos para a Central. Descobrimos que Tayane estava grávida e muita oração. Então, diante de muita coisa, grávida, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente fica meio preocupado. Mas enfim, a Central lançou uma proposta muito legal para nós na época. Ela queria que nós permanecêssemos na Campo Belo, ficássemos ainda na Campo Belo. E por conta dessa proposta nós aceitamos o convite da Central, porque nós amamos, né, e temos um carinho muito especial por aquela igreja. Sim. E então, mas não deu certo conforme nós planejamos. Então, que eu acabei ingressando no corpo pastoral da Central e estou até hoje lá na Central. Coisa boa. E eu tive ontem na Campo Belo lá. Uhum. Preguei ontem, ministrei a palavra ontem lá. Bênção de Deus. A igreja ficando bonita. A igreja de construção está ficando bonita. Ficando bonita, né? Tá. Então Jacó é esse camarada aqui que hoje pastor na Igreja de Deus Central, aqui na região de Itaituba. Qual os planos de Jacó aí para a juventude? Jacó se identifica mais como pastor da GID lá tem essa diferenciação no trabalho lá na Central, ou se entende como pastor auxiliar? A gente procura de certa forma servir em todos os aspectos, né? Na verdade o convite, quando foi lançado, foi para auxiliar em todo o trabalho da igreja, né? Então a gente está lá como um pastor da igreja também, né? Isso é incrível. Porém, pelo fato de estar muito envolvido diretamente na juventude, a gente acaba sendo conhecido mais como um pastor dos jovens, né? Ali junto, mas a gente serve de tudo um pouco naquilo que a gente consegue servir dentro das nossas
possibilidades, a gente serve de tudo um pouco lá na igreja. Então fala um pouquinho pra gente das estratégias de liderança para jovem, como é que você está desenvolvendo isso lá, como funciona hoje o corpo de liderança de jovens lá, como é que você tem desenvolvido o trabalho lá? Então, lá eu sou novo na área também, né? Tá com 3 anos que a gente está estudando, mergulhando, e uma das descobertas foi entender que primeiramente Jesus era jovem, né? Foi jovem. Sim. E o ministério começou ali nessa juventude, os discípulos também eram jovens, né? Onde notamos, de acordo com algumas pesquisas, que o mais novo era João, aproximadamente de 12 a 16 anos, ali no máximo era a idade que tinha João quando foi ingressado no trabalho ali que Jesus chama os seus 12 discípulos. Então essa descoberta trouxe para mim uma alegria muito grande de mergulhar mais a profundo no trabalho da juventude. De lá para cá, então, a gente tem orado, tem pensado sobre o que fazer para servir melhor. Porque eu vou te falar, é um desafio muito grande, você sabe disso, e assim como outros líderes de jovens que trabalham, sabe disso também. E eu também me senti dentro de uma situação. Primeiro, foi um desafio, foi algo novo. Eu não tinha aptidão para isso, não tinha nenhum tipo de ferramenta para isso. Então foi através de muita oração nós começamos. O pastor Antônio Carlos, ele deu um conselho muito importante para nós lá, que nós tivéssemos uma equipe de pessoas que trabalhássemos para que nós não pudéssemos ficar sobrecarregados e sozinhos, né? Com aquele sentimento, aquela sensação de que levávamos tudo sozinhos. E montamos então uma equipe, né? E desde lá nós estamos trabalhando com uma coordenação mais ou menos de 9 a 10 pessoas no máximo ali na nossa coordenação. E nós trabalhamos, fazemos reuniões, pensamos juntos, planejamos juntos. Eu dou liberdade para eles pensarem juntos, e dentro dessa liberdade eu fico olhando quais são os projetos, os planos que podem ser bem acessíveis, bem legais. E de lá para cá nós temos trabalhado assim. Só que algo que marcou o nosso ministério e está marcando o nosso ministério agora, né, meu e de minha esposa, em analisar todos os trabalhos que nós temos feito de 2020 para cá, praticamente, foi que nós nos encontramos realizando cultos para agradar jovens, né? Para prender a atenção deles, para ver se a gente desenvolvêssemos algo que pudesse, a verdade segurar eles na igreja, para que não perdesse eles nessa idade. Nós nos encontramos dentro disso. Sim. Então nós entendemos que estávamos fazendo programações para prender eles dentro disso. E aí começou então algo que marcou a nossa vida, porque isso nós entendemos que não segurava ninguém, né? E a nossa oração foi isso, para que Deus pudesse nos dar uma ferramenta que pudéssemos auxiliar da melhor forma. Sim. Nós entendemos as nossas limitações, entendemos as nossas condições, e nós não somos melhores que outros líderes, muito pelo contrário, somos pessoas apaixonadas pelo reino e queremos servir da melhor forma. E nesse processo veio a ideia então de nós abrirmos uma escola de líderes e engajarmos alguns alunos para essa escola e trabalharmos dentro dessa escola no caráter desses jovens. E depois da escola de líderes nós começamos a trabalhar em redes de jovens, né? Como que funcionam as redes? São redes itinerantes, é como se fosse uma célula, só que itinerante, entende? E aí cada quinta-feira eles se reúnem num lugar diferente, na casa de um irmão diferente, de um jovem diferente, e nas praças, em lugares que eles consideram relevantes para ter um encontro com essas pessoas. E olha, pastor Gessé, foi a melhor coisa que aconteceu no nosso ministério, né? E está funcionando super bem, e descobrimos da importância de trabalhar em 3 aspectos na vida do jovem, né? A descoberta dele, né? O propósito dele e sobre a dedicação dele no reino. E isso está sendo um diferencial. E lá hoje na Central nós estamos trabalhando com isso, né? Com esse trabalho, com essa metodologia de jovens em redes. Que benção, que benção. Lá na Central vocês têm bem definido a questão jovens e adolescentes, né? Vocês têm um time team bem desenvolvido. Então você é adepto daquela ideia de que o adolescente ele não participa da GID, no caso, né? A GID lá é só para jovens adultos mesmo? Sim, e o que acontece? Na verdade, quando nós chegamos lá, os líderes anteriores,
né, eles já tinham dado um pontapé inicial isso com alguns jovens que eles já tinham na equipe deles, né? Que foi o Joatan e a Eliana, né, que eram os líderes anteriores. Eles começaram esse trabalho. Quando nós chegamos lá, esse trabalho já estava em andamento, né, com alguns jovens que estavam junto com eles e já estava em andamento. Então isso foi muito maravilhoso, porque quando nós chegamos, esse trabalho ele ganhou mais forças ainda. E um trabalho que começou lá como trabalho deles, quando chegou conosco, pôde se consolidar, né? E aí a partir de então, dessa época que nós chegamos, aí foi feito o ministério do Time Team e o da Juventude à Parte. Então nós conseguimos aí separar os adolescentes dos jovens, né? Chamamos de jovens de 16 anos para cima, e dos adolescentes de 13 a 15 anos. Entendi, legal. Eu pergunto porque na nossa GID aqui, nós fazemos juntos, né? Não estamos tendo temporariamente, né? Tá aqui na Igreja de Deus, a Igreja de Deus Jardim Aeroporto. Aí juventude, GID e adolescentes, o culto de sábado serve para os dois, né? Só que a gente faz uma dinâmica de não infantilizar a GID, né? Exato. O adolescente que quiser, ele tem que entender que é mais adulto, e os mais maduros ganham com isso. Os que são infantilizados, eles simplesmente não vêm mais, né? Eles não se encontram na GID, mas é bem comum nas GIDs, e eu falo isso porque já rodei GIDs de vários lugares do Brasil, e tem esse método de GID só ser para adultos, né? Para jovens adultos, e entende-se jovens adultos depois que acaba a adolescência, né? Então lá vocês têm adotado esse padrão, né? Da GID para jovens adultos. E como tem sido a experiência? Em questão de números, em questão de aceitação, em questão de produtividade, tem sido bom, tá funcionando bem. A gente tem um tabu de não querer falar em números, né? Mas assim, como está funcionando, o número é o que testifica às vezes, se o método está funcionando, mas em vezes se está dando certo, se está funcionando e está realmente dando bom lá. Tu fala com relação à separação dos adolescentes com os jovens ou do trabalho? O todo que vocês têm feito, né? Sim. Tá indo bem? Então a gente analisa o trabalho com os adolescentes, né? A gente tem assistido isso um pouquinho de perto, ali analisado o trabalho que a equipe dos adolescentes tem feito. Tem sido algo muito maravilhoso, porque eles fazem programações dentro da demanda que requer, né, aquele ministério. E é uma coisa que é muito bem aceitável e acontece, e o negócio vai para cima, né? Cara, é empolgante, é maravilhoso. Então tem dado muito certo com os adolescentes, eles têm crescido, tem aumentado o número deles, eles chegam a reunir de 80 a 100, às vezes passa desse número de adolescentes, né, no Time Team. Na juventude também não foi tão ruim, né? A princípio, depois com esse trabalho de redes, né, porque a gente entendeu que o ministério precisava envolver muito mais além do que nós prepararmos um ambiente de culto, onde eles pudessem ser servidos, né, um culto para o Senhor, mas que de certa forma serve, né, a gente transborda a bênção sobre a vida dos nossos jovens. O diferencial que nós entendemos que, mudando a metodologia de trabalho, envolvendo eles em um trabalho de expansão, foi porque a Bíblia diz que os jovens foram chamados, porque são fortes. Então nós entendemos que houve então um chamado para os jovens. Qual o chamado esse? De expansão do reino. E na nossa época parece que nós entendemos que os jovens não entenderam isso. Ou alguns líderes não entenderam isso. Eu primeiro tive também de desfazer isso da minha cabeça e começar a entender que os jovens eles foram chamados para a expansão do reino. E isso foi o que marcou, porque nós pudemos pegar os jovens inexperientes, sabe, sem nenhuma ferramenta, trazer ele para perto, treinar eles, mostrar a eles coisas extraordinárias que nós precisamos para um reino, e depois falar da importância dos amigos deles, e eles são as pessoas que devem ser o maior contato com os amigos não convertidos. E começamos a implantar isso neles. O que aconteceu depois disso? As redes começaram a funcionar de uma forma muito brilhante, porque as redes já foi um desafio na prática pós um curso de líderes para jovens, que foi da Escola de Líderes. Seria o que? Como é que diz assim,
a prova final, né? Para ver se aprenderam. Sim. E deu muito certo. As redes, para ficar claro, é como se fossem grupos pequenos. Grupos pequenos, exatamente. Aí, dentro disso, pastor José, nós nos reunimos nessa faixa etária de 30 a 60 jovens no máximo. Jovens de 16 a 30 anos, mais ou menos ali, até um pouco menos, né? Porque eram os jovens que nós tínhamos. Tanto que os mais adultos não querem ter um relacionamento. E depois disso já foi diferente, porque alguns jovens mais maduros começaram a ter conversa com seus amigos. Isso foi criando laços. Então, desse número de jovens de 30 a 60 que nós tínhamos em cultos, que era no máximo que nós tínhamos, subiu para 70 a 115 jovens. Então, esse número ele aumentou. E nós estamos com uma expectativa de que pode aumentar conforme for o treinamento de outros jovens, porque eles terão acesso a outros jovens amigos que vão entregar a vida para Jesus, sem dúvida. E esse é um trabalho que tem levado a eles a importância deles no ministério, que não é só o pastor de jovens, não é a pastora de jovens, que não é só a coordenação dos líderes de jovens, mas que eles também fazem parte disso. E muito mais do que isso é o quê? Despertar dentro deles chamados que existem aqui dentro. E eu entendo que a partir disso vai sair muitas pessoas com o desejo de ir para seminário, né, descobrindo o seu ministério, se é pastoreio, se é evangelismo. Eu sei que a partir de agora está tendo muito despertamento lá e já tem sussurro com relação a isso. Sim, certeza. Se pudesse dizer hoje para um líder de jovem hoje que está lá com sua juventude não tão bem, não está caminhando tão bem, o que você diria para ele? Se for uma questão de culto, realização de culto, eu diria com muita sabedoria, né? Não pensando em regressão, mas pensando em se organizar para começar a trabalhar de forma correta, né? De uma forma que não venha a ser um cansaço. Porque às vezes em realizar um culto para alguns líderes é muito cansativo, todo aquele preparo de culto, sabe? Mas às vezes quando se trata de uma coisa tão simples, eu falo de questões emocionais da mente, parece que para preparar um culto é mais cansativo, é mais demorado, é um negócio mais sério que nós pensamos, não que uma coisa tão simples não seja tão sério, mas quando vai se comparar na realização de um grupo pequeno, de uma célula, parece que o peso é bem menor do que a realização de um culto. E o que eu aconselharia? Pensar bem em grupos menores e pegar esses poucos jovens que tem, né, e treinar eles, passar a responsabilidade para ele. De nós como líderes e pastores olharmos para esses jovens e dizer assim, cara, nós somos professores, nós somos mestres. Aquilo que eu não posso fazer, você pode fazer. Precisa entender que nós hoje somos um arco, né? Deus é, claro, sem o arqueiro, mas nós precisamos nos colocar na posição de arco, que é o que a Bíblia diz, onde as flechas são os nossos alunos, e vamos colocar nesse arco, o arqueiro vai puxar, e o arco está aqui a ferramenta, nós somos esse arco. Quando solta, o menino vai num lugar que a gente nem imagina. Então eu tenho feito muito isso lá, tenho aconselhado inclusive alguns líderes de jovens a não ter vergonha da regressão, mas ser inteligente e trabalhar com células de jovens, né? Como a Igreja Central ela é muito forte como trabalho em células, e para não haver problemática, né, nós estamos trabalhando com redes de jovens, e redes porque ela é fora do padrão de células, porque funciona itinerante, e eu aprendi sobre esse trabalho da itinerância na Campo Belo, na primeira igreja que eu pastoreei, e eu pude perceber e notar os valores, sabe, os pontos positivos desse trabalho. E quando eu cheguei na Central, então eu entendi que esse trabalho daria muito certo com juventude, por conta do dinamismo, da força, do entusiasmo, sabe, da forma dinâmica que eles são de realizar um trabalho. Então, deu muito certo. Aqui na Central está dando muito certo esse trabalho. Quem está trabalhando com células de jovens que pôde conversar comigo, eu acredito que eles têm testemunhos para falar, né? Mas o conselho que eu dou é: não faça culto, mas realiza pequenos grupos, que vai dar muita eficácia. E na sequência de
Dos grupos pequenos, consequentemente... Vai ter o culto novamente. Vai ter, sem dúvida alguma, porque vai crescer. E o crescimento, a empolgação, poderíamos dizer que é o que? É a reunião das redes ou das células de jovens. Agora, hoje vai ser um encontrão das células de jovens. Imagina só chegando no culto das redes. Aquele número de células de jovens, aquele número de jovens em lugares diferentes, chegando num culto da Gideon, com um ânimo diferente, com um gás diferente. Será com certeza diferente. Houve a má interpretação por parte de alguns, assim, por parte da liderança da igreja, questão sobre, vai conflitar com a célula que já existe, porque esses jovens que hoje fazem parte da rede, eles já tinham uma célula, né? Eles ainda têm essa célula, faz parte dessa célula, conflitou, não conflitou, como foi essa dinâmica aí? Certamente o senhor sabe, né, assim como qualquer líder sabe, que tudo vai haver um conflito, né? Ainda mais quando é uma ideia nova, uma experiência nova, sempre vai haver conflito. E sem dúvida alguma, como qualquer em outro lugar que vai colocar uma metodologia nova, ela vai existir conflito. Houve também alguns conflitos, mas nada que não pudesse ser tratado e conversado, né? Se resolver. Porque a princípio, o desejo do meu coração naquela época era que fosse células, né? Células. E por conta disso, na verdade, nós tivemos que retroceder e dizer, não, vamos fazer uma coisa diferente aqui. O que não pode é ser ferramenta de confusão. E a Bíblia é clara, né? Casa dividida não prospera. E não é isso. Nós queremos prosperar, nós queremos avançar, nós queremos romper, crescer. Então, e os líderes foram compreensivos, entendemos, e eu pude entender que precisava retroceder, e hoje nós estamos com redes. E o que eu fiz? Eu ouvi de alguns jovens, não dos líderes da igreja, mas de jovens, né? Então, a partir de hoje eu vou sair da minha célula para servir nas redes de jovens. Falei, não. Não, agora que você vai ter que triplicar essa força que existe em você. Você vai dar o seu melhor nas redes de jovens, mas também vai dar o seu melhor lá nas células, porque as células, elas precisam dessa força jovem, pastor. Sim. Precisam, eles têm esse gás, né, de ajudar em todos os aspectos. Então eu disse para eles, se for para sair da célula e ficar só na rede de jovens, eu não vou querer. Sim. Né, que fique lá e eu não vai ser útil aqui. Deus vai enviar novas pessoas que vão entender esse princípio, e nós estamos trabalhando com isso, né, de que eles entendam que eles precisam estar inseridos nas células. Uma que eu entendo que as redes, elas são importantes nessa forma evangelística. Sim. Forma de abraçar também os jovens, de agregar, de incluir eles na vida do trabalho da igreja. São importantes, de envolver eles no ministério, são importantíssimos, mas eu vejo a necessidade também deles estarem juntos nas células, né? Sendo que, no meu ver hoje, as redes são abertura para muitas outras células. Olha que testemunho que eu tenho para falar. Tinha jovens que não queriam células nem a preço-custo de alto preço assim, né? Os dias não conflitam, né? As células geralmente são nas quintas. E a rede? As redes são nas quintas e as células nas quartas. E agora nós temos jovens, pastor Jacé, que estão desejando célula em casa. Célula fixa, que são de quarta-feira. Sim. Vocês têm quantas redes rotativas? Hoje nós temos 3 redes rotativas, né? Até porque tivemos a primeira turma, e isso ainda é a primeira turma ainda da Escola de Líderes, né? E eles que são os líderes dessas redes. Entendi. Agora nós estamos com a expectativa de multiplicar. Perdão. Tem uma rede, né? Essa rede aí, ela está se preparando para multiplicar em 5 redes. Bastante, hein? Só para você ver. Tem outra que ela está com o intuito de se multiplicar em 3. Sim. E tem uma que está com o intuito de se multiplicar em 2. Que coisa. Isso é tremendo. Demais. Então, a gente já está imaginando como que será a partir do ano novo, né? Do ano seguinte, como que vai ser. Né? Então, tem muito trabalho. Então, já estamos numa expectativa da formação de novos alunos, e já temos alunos, né, indicados pelos próprios líderes das redes, que olha, fulano dá para contar com ele, fulano dá para contar com ele. Então eles trazem nomes, nós analisamos, vemos de perto, se entra no perfil que nós queremos. A verdade é que nós desejamos que todos os jovens passem pela escola de líderes. Sim. Entendeu? A verdade é essa, mas a gente seleciona para ir aos poucos.
né? Que é para que eles entendam da importância que eles têm no rede. Hoje, na prática, como funciona a rede? Qual é a dinâmica da rede? O passo a passo é o quê? A prática mesmo é como a célula arruma ou ela tem atividade diferente? Não, ela é para funcionar totalmente diferente da célula, né? Explica como é que funciona. Eu pedi 3 coisas para eles que não podem ser negligenciadas nas redes. O assunto que será abordado tem que ter, e eles têm que estar dominando esse assunto. A oração, né? Seguida ali de apelo. O apelo faz apelo e vocês precisam orar para abençoar a vida dos amigos de vocês, não pode faltar. E a palavra, né, que é o assunto, a oração e o companheirismo. São 3 coisas que... A palavra segue a dinâmica do culto dominical ou não? É o que deu na GID aí? Os temas que nós vamos abordando, né, na juventude, né? Na juventude, na semana, o que acontece no sábado, aí na semana seguinte na rede é o que é comentado, é isso? Exatamente. Aí, na verdade, eles podem pegar a mensagem pregada do fim de semana ou podem estar dentro do tema mensal, né? E eles vão abordar aquela temática dentro daquilo, e isso eles vão desenvolvendo lá dentro, né? É uma coisa bem assim, livre para eles nesse aspecto, mas precisa estar dentro dessa temática mensal, né? E tem funcionado de uma forma bem interessante, pastor Gessé, bem legal mesmo, e a gente percebe pelo envolvimento deles nas redes, né? Bem interessante. Falar da escola de líderes, como é que funciona a escola de líderes? O tempo... Quanto tempo é? Uma coisa que a gente já sabe é que é vocês que indicam as pessoas. Tipo, não é um dia que abre a matrícula e quem quiser pode sim. Não, vocês escolhem quem vai participar. Essa escolha, ela é temporária? Vai ter um tempo que vai estar aberto a todos ou vai seguir esse padrão de vocês, da liderança, escolher quem vai participar da liderança? A questão da escolha deles, nós já notamos no envolvimento deles nas redes, nos cultos da juventude, no desenvolvimento deles em todo o trabalho da igreja, né? Nas células, nós estamos de olho neles, entendeu? Então a gente vai olhando junto com os líderes que já estão envolvidos, e aí a gente vai fazendo a seleção, fulano de tal, e eu ciclano. E aí a gente ajunta a lista de cada rede, isso, né? De cada rede, trazemos uma lista, e junto com a coordenação da juventude, nós vamos, né, falar sobre os candidatos que foram indicados. E aí, depois de falar sobre eles, de discutir em reunião, aí nós fazemos um decreto final com a lista. Aí, depois dessa lista, o que nós fazemos? Nós elaboramos um convite, né? Através de uma carta muito personalizada, bonitinha mesmo, e temos o prazer de entregar para eles, né? E após a entrega para eles... Entrega de maneira pública ou privada? Privada, né? Nós vamos lá para entregar para cada um deles, e aguardamos o retorno deles. Já houve rejeição? Já. A primeira turma nós lançamos o convite para mais ou menos umas 20 pessoas, 20 jovens. E aí desses 20 tivemos a base de umas mais ou menos 4 recusões, né? Eles recusaram aí no caso, e vieram a base de uns 16 para a turma. E desses 16, teve desistência e se formaram 12. É isso que eu ia perguntar. Sobre desistência. Desistência ela é grande, baixa? Como é que está sendo? Eu acho que foi baixa, né? Foi baixa a desistência por conta de que, olha só, 12 pessoas formadas, de 20 que já disseram não. 4 praticamente desistem, né? Sobra 16, aí sobra 16. 12 se formam? 12 se formam, então eu posso considerar que foi baixo, né? A rejeição. E eu posso dizer que 70% a 80% de aproveitamento desses que se formaram hoje de envolvimento, tanto nos cultos da juventude quanto nas redes. E que acontece por meio deles. Sim. Quais as disciplinas que envolvem o curso de liderança aí? Nós colocamos sobre características, deveres e pilares deveres e pilares de uma liderança. Falamos sobre isso, sobre a responsabilidade de uma liderança. Falamos sobre ética cristã,
né, que eles precisam ter com relação a isso, tanto na vida cristã como na vida civil. Né? Minha esposa é advogada, a irmã dela é advogada, e elas deram essa disciplina para eles entenderem, né, da seriedade do negócio, né, do zelo pela vida do irmão, porque eles vão aconselhar vidas, eles vão ouvir outras vidas, de cuidar, de poder aconselhar, de preservar a vida do irmão. Falamos sobre cosmovisão de equipe, sobre a importância de trabalhar em equipe. Então essa disciplina ela foi bem interessante. Nós tivemos aulas práticas, foi extraordinário, foi muito legal. E nós tivemos também, pastor Jessé, governo emocional. Eu tive uma experiência incrível com relação a isso. Né? Então aí eu adoeci emocionalmente. Conte-nos para nós que é governo emocional, né? Esse termo é novo aí. Termo é novo. Aí eu fui afetado no meu emocional. Quando Deus me cura a partir disso, eu vou olhar um pouquinho do meu estado emocional. E eu conheci um livro do Augusto Cury, né? O livro O Homem Mais Feliz da História. Quando eu comprei isso, eu estava em Porto Velho, no estágio do seminário, né? Recém-formado. E eu nunca tinha lido esse livro. E já depois de todo esse tempo, quase 5 anos depois, 4 anos depois, eu vou ler esse livro. E quando eu comecei a ler esse livro, a gente geralmente vai conforme a necessidade da gente, né? Aí eu fui lá quase no último tópico. E digo, meu Deus, eu comecei a ler o bicho de trás para frente. Depois eu li o livro da frente para trás, certinho. Fazendo algumas anotações e tudo mais, muitas orientações científicas, e depois eu fui ver o que a Bíblia tem para me oferecer disso aqui. Aí na Bíblia, a gente vai olhar à luz da Bíblia o que a Bíblia tem para oferecer. Sim. Então, biblicamente, o livro de Mateus capítulo 5, a partir do 13 em diante, vai falar das bem-aventuranças, é tudo que o homem precisa, né? É o que ele corre atrás, ele quer ser feliz na vida. E eu entendi que o líder cristão, que o pastor, qualquer liderança eclesiástica, ele precisa de governo emocional. E quando eu vou olhar mais sobre governo emocional, eu vejo como um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Sim. Entende? Então eu vejo aqui como uma forma administrativa do nosso emocional. Não tomar decisão precipitadamente. Pensar bem antes de aconselhar alguém numa decisão difícil. Então eu vi dessa importância, eu comecei a escrever disso. E aí eu disse, poxa, depois que eu escrevi um artigo com relação a isso, eu comecei a viver aquilo. Durante 1 ano eu vivi aquilo. Sim. Isso começou a fazer sentido na minha vida. Depois de 1 ano eu comecei a soltar ele na igreja, em ministrações infiéis para liderança, e eu vi a importância de lançar na escola de líderes isso, para os meninos, né, para os jovens. E olha, eu vi experiências incríveis na sala de aula com eles. Sim. Chorando aos prantos. Poxa, isso aqui, o pastor pegou aqui, relatos, de chamar em particular, o senhor falou isso aí, eu queria falar sobre isso. E olha como é que as pessoas são por dentro no emocional. E eu vi então a importância de estar compartilhando isso na vida do ministério ali, da liderança na igreja. 4 disciplinas você falou. Tem não, 4, tem mais, né? Mais. Governo emocional, deveres, pilares e deveres de uma liderança, cosmovisão de equipe, governo emocional e ética cristã, né, que eu coloquei aqui, vida e ética cristã. E também coloquei características de um discípulo de Jesus. Tudo baseado no livro de João. Esse material todo vocês desenvolveram? Praticamente pegaram conteúdos que existem e foram montando um currículo. Exatamente. Cada professor, eu passei a ideia, a temática, e eles desenvolveram o seu material e puderam implantar. Entendeu? E foi muito, muito bem interessante. Esse governo emocional foi uma experiência que eu tive, e a características de um discípulo de Jesus também foi de uma experiência que eu tive estudando o livro de João. Né? Então eu trouxe também como disciplina para dentro da escola de líderes. E tem mais uma disciplina que ela é indispensável, que é o evangelismo. Sim. Né? O evangelismo, ele precisa ter, porque é ali que vai estar trazendo todas as ferramentas de evangelismo. E então foram essas 6 disciplinas que nós abordamos em 5 meses. Governo emocional e
característica de um discípulo de Jesus, eu dei em um mês, né? As duas disciplinas. Isso é aula semanal, uma vez por semana? Uma vez por semana. Presencial? Exatamente. Nós fizemos aos sábados, às 3 horas da tarde. Passivo de aprovação e reprovação? Ou... Com certeza, tinha lá, notinha, né? Então o professor ele cobrava, eles tinham que fazer. Eu vi que teve até formatura? Teve, fizemos uma formatura chique. Né? Eu falei, vamos fazer uma formatura. Lancei o desafio para eles meteram a mão no bolso e fizeram a formatura com buffet e tudo, pastor. Coisa mais linda, foi muito bacana. Coisa boa. Mas foi maravilhoso. E assim vai formando uma liderança de jovens forte, né? Sim. Eles criam vínculos entre eles. Sim. Tanto que nós tínhamos um grupo de WhatsApp, eu caí na besteira de desfazer o grupo porque ia entrar novos alunos. E ele disse, mas pastor, por que o senhor desfez o grupo? Eu disse, porque vocês já passaram, não precisa mais estar aqui. Ele disse, não, pastor, aqui somos a turma, são os nossos amigos, criamos vínculos. E eles têm, então, um grupo ainda até hoje, da primeira turma da Escola de Líderes. Eles criam vínculo entre eles, eles se fortalecem e se ajudam. E agora serão os próximos a formar os demais, né? Sim. Inclusive, eu já estou preparando eles. Olha, eu quero muito que vocês compartilhem os testemunhos de vocês com a próxima turma, né? E daqui mais uns anos eles vão estar dando aula também. Muito bom, legal. Nada melhor do que eles de estar vivendo na prática essas experiências para compartilhar depois. Bom demais. Isso é enriquecedor para quem está em casa, para quem está procurando um método aí, está procurando um meio, uma luz no final do túnel, caiu nesse vídeo de paraquedas. Olha aí. E como é que faz? Jacó tem isso já sistematizado, que consegue replicar ou só conversando consegue passar a ideia e a pessoa capta? Como é que funciona isso aí? Pastor Jacer, é uma ferramenta de Deus, né? Nós não consideramos como algo nosso assim, e nós já estamos cogitando em fazer essa outra turma, já abrir uma turma online também. Já estamos com esse pensamento de abrir uma turma online. Inclusive eu conversei com os dois líderes, um do Sul e outro acho que de São Paulo. Possivelmente vai ter turma de lá, né? Vai ter alguns alunos de lá. Então, o que eu tenho passado? As orientações são essas. A escolha do aluno não é para quem quer ou quem deseja ali curiar, mas é aquele que você nota e diz, aquele ali vai ser uma força aqui dentro. É um investimento do pastor, do líder, sobre a própria juventude. Então, ele está investindo na vida do jovem. Sim. E esse jovem, depois de receber esse investimento, ele vai dar todo o seu, o seu 100% na obra, no trabalho. É alguém que não vai ser muito difícil de dizer não para você. Também não é explorar, né? Sim. Mas vai ser muito difícil de ele dizer não para ti. Né, com o coração grato, entendendo o projeto, coisas praticamente que impossível de dizer, rapaz, mas isso aqui eles não vão topar. Eles vão lá, não, então vamos fazer. Se é possível, não custa tentar. E eles são assim, né? Então a primeira parte é lecionar, é você selecionar o aluno, né? E a ideia é isso, e compartilhar. Se quiser fazer também local, não, mas eu não quero fazer online, eu quero fazer com a minha equipe, com os meus jovens aqui, com a minha juventude. Cara, na conversa a gente consegue passar isso. Se precisar também, quero trazer o pastor Jacó para falar disso para a gente vai. A gente está disponível também para estar ajudando nisso. Sem dúvida alguma. Mas é um trabalho muito simples e não é difícil. Não, com certeza. Com certeza. Não, é fantástico. A gente vai vivendo, vai correndo, vai aprendendo. E quem está em casa aí, de repente... a gente sabe que método não é 100%, não é tudo, né? Mas é uma mão na roda quando se precisa de ajuda. Nossa! Um bom livro com boas anotações, com tudo certinho, nos ajuda a caminhar legal. É uma luz, né? Uma guia ali. Então, de repente, você líder, você pastor aí, você que está precisando desenvolver uma juventude diferente do que tem sido feito. Eu estou muito na cabeça isso, quer resultados diferentes, faça coisa diferente. É verdade. Eu vejo muita gente reclamando no que diz respeito à igreja, né? Muita gente murmurando, muita gente se queixando, disso, daquilo, não sei o quê, e não funciona, e quer mudança, mas faz as mesmas coisas que outrora não tem dado nada, não tem dado resultado, e não vai. Isso é no cunho pessoal, isso é no cunho ministerial, em todas as áreas. Eu estou bem convencido de que se nós queremos mudar os resultados, tem que mudar as práticas também, né? Pastor Jacel, algo que
eu percebi com relação a isso. Às vezes nós investimos muito pouco nos nossos jovens. Né? Tô falando como pastor, né? Tô falando como um líder. Às vezes a gente almeja, a gente anseia, a gente quer que eles façam muito mais, mas a gente não prepara eles. Sim. Então isso marcou a minha vida. Isso marcou até a questão da paixão pelo ministério. Eu era uma pessoa que eu queria parte com esse trabalho de juventude. Hoje eu estou apaixonado. Né? Se eu sair, digamos, do Templo Central e for para um outro ambiente, e eu digo, eu quero trabalhar com os jovens. Porque eu me apaixonei, né, pelo trabalho. É algo assim maravilhoso. Né? Vemos que tem uma unção sobre esse público e que precisa ser assistido com muito carinho, né? Precisa ser assistido com muito carinho. Então, eu acredito que o caminho da mudança é por aí. O que nós podemos fazer quanto pastores, quanto líderes, com relação aos nossos jovens? É pensar nisso. Né? Às vezes nós dedicamos algumas situações, pensamos em tantos projetos, tantas programações e se esquecemos do básico, que é de preparar jovens para esse auxílio, né? Eles são a força e nós às vezes esquecemos disso. Verdade. Bom, Jacó, isso aí. A gente fala muito sobre liderança, sobre jovens, sobretudo pensando no bem da igreja, no crescimento da igreja. Mas para quem está em casa, está nos vendo, está nos assistindo, ele não pode encerrar esse momento sem trazer uma palavra, sem dar uma luz da palavra. Qual o texto que mais mexe com Jacó aí? Qual o contexto bíblico que mais mexe com Jacó, que Jacó poderia contribuir para os nossos corações aí? Assim, hoje, sem dúvida alguma, mais entendimento do significado que esse texto nos traz, sem dúvida é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui vem uma chamada para a gente olhar em tudo que acontece ao nosso redor. Em tudo, e fazer uma análise com relação a tudo isso, até ministerialmente. Até ministerialmente, que vem lá em 1 Tessalonicenses 5, acho que 21, vai falar o quê? Analisai de tudo, retende o que é bom, né? Então, esse texto, ele me leva para essa dimensão, pastor Jessé. Leva para a dimensão para eu parar e pensar, né, sobre tudo que está acontecendo. O que eu estou carregando ainda do mundanismo? O que eu estou carregando ainda que eu quero talvez aplicar dentro do meu ministério, dentro da minha igreja, dentro da minha vida, que precisa ser removido? Então o texto está dizendo, olha, não vos conformeis com este século. Às vezes nós ainda temos coisas que atrapalham da nossa progressão no reino, no ministério, no pastoreio, atrapalham na progressão, entende? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo. Ou seja, pensar igualmente Cristo, analisar como igualmente Cristo. Cristo foi muito moderno na época. Né? Ele trouxe lições diferentes, ele trouxe uma metodologia diferente, inclusive, né? Totalmente diferente do que os escribas, os fariseus trabalhavam, os sacerdotes trabalhavam na época. Jesus, ele vem diferente. Ele vem com um ensinamento diferente que impacta a vida das pessoas, a forma de como ensinar. Às vezes nós precisamos parar e analisar assim como pastores. Será que a nossa metodologia, a forma de como achamos que é o certo, continua dando certo? Às vezes não. Deu certo há 1 ano atrás. Agora eu preciso mudar isso. Né? Abandonar os princípios? Não, só a metodologia. Os princípios, eles permanecem sempre da mesma forma, intacta. Foi há 2000 anos atrás, foi nessa época e também continua sendo hoje. Agora as metodologias não, elas podem mudar. Então nós podemos fazer uma avaliação de nós mesmos, da forma de como nós trabalhamos, da forma de como nós tratamos as pessoas, enxergamos as pessoas e começar a se revestir da mente de Cristo. Olhar como Cristo, ver como Cristo. Eu acho que isso é um texto que me impacta, que mexe nas minhas estruturas, que todas as vezes que eu vejo algo diferente no ministério, eu preciso me revestir com a mente de Cristo e olhar para aquela pessoa como Cristo olharia para ela. Como que ele enxerga aquela vida, como que ele gostaria que aquela vida fosse tratada. E eu estou sendo responsável disso, para cuidar dessa vida para Cristo. Isso aí, muito bom. Tem alguma coisa que a gente não conversou que Jacó queria conversar?
Acredito que não, né? Falamos aqui, foi algo tão espontâneo, tão bacana mesmo. Uhum. Eu acredito que não, pastor Jessé. Mas se eu posso dar uma consideração final aqui, é de dizer que eu estou apaixonadíssimo. Você que é líder, né? Você que é líder, eu quero dar um recado muito especial para ti. Você que é líder de jovem, você que pastoreia uma juventude, quero dizer, olha, se dedique, sabe? É poderoso o que Deus tem para realizar com essa turma, tá bom? Não desanime, saiba que tudo que é para ser grande é trabalhoso, né? Tem dificuldade, então creia que é Deus que está na frente desse trabalho, desse negócio. Então não desanime, viu? É prazeroso trabalhar com essa classe de pessoas. É bom demais. Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Eu tenho inúmeras coisas para perguntar ainda. Pode perguntar mais uma. Não, só que eu deixo para a próxima vez, porque sempre é necessário ter uma outra vez. Se fizer tudo de primeira, aí não vai ter graça. É bom outro encontro. Eu posso até deixar um spoiler aqui, né? Deixa já que o senhor está falando, tem algo, mas eu acho que acredito para um próximo tempo, né, aqui de conteúdo. É sobre namoro, né? Sim. Inclusive eu fiz uma live sobre namoro cristão. Será que existe? Será que não existe? Eu coloquei a temática lá, eu disse que não existe. Vamos alinhar isso aí, já sair na sequência aí. Isso é bem polêmico, pastor, bem polêmico. Deu o que falar, bem interessante. Então, bem interessante. Já fica aí, ó, ligadinho que se não está no ar, vai entrar no ar a qualquer momento aí que nós vai já marcar o dia de gravar aqui. Olha aí. Falar sobre namoro cristão aí, mexer na pulga das orelhas do povo aí. Olha só. Muito bom. Você que ficou conosco até o final, obrigado pela sua companhia. Como diz pastor Jacó, vamos já ter outro marcado aqui, desligando as câmeras, marcando o dia e a hora de gravar. E você que não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, deixa teu like, manda isso aí para aquele teu amigo. Você é jovem de uma igreja? Manda pro líder do jovem da tua igreja aí, né? Se você almeja ser jovem aí, seja perseverante naquilo que Deus quer fazer na sua vida, portanto que tudo que nós façamos, saibamos que fazemos para o Senhor. Então que a graça de Deus te alcance onde quer que você vá, que a graça de Deus alcance tudo que você venha fazer. Em nome de Jesus, tamo juntos e até a próxima. Valeu, Jacó. Obrigado. Amém. Valeu, pastor.